Um bom dia a todos os amigos e amigas que nos acompanham aqui pelo meu canal em algumas entrevistas culturais, tudo sobre a nossa cultura brasileira, sobre literatura, bate-papo com grandes pessoas que a gente está conseguindo fazer aí contato. E a nossa entrevistada de hoje é a escritora, professora, doutora, historiadora Letícia Vidor. Um bom dia, Letícia, seja bem-vinda. Bom dia a todas e todos. Como tema de hoje, nós escolhemos, né, Letícia, para falar um pouco sobre as dificuldades e também as conquistas, os grados, tudo de ser um grande escritor. Claro que você vai poder explanar outros assuntos também, né? Uhum. Mas o intuito hoje é também deixar o pessoal envolvido para quem quer se inserir nesse meio da literatura, se quiser se tornar escritor, né? Quiser começar a fazer os seus rascunhos em casa, que a gente também possa aprender quais são as dificuldades que a gente tem, né? Para quando está escrevendo uma obra, quando vai publicar uma obra, mas também saber dos frutos que a gente colhe depois do filho estar pronto. Então, mais uma vez, um bom dia. Você pode se apresentar para o pessoal também e fique à vontade, Letícia. Tá bom. Então, em primeiro lugar, quero agradecer ao mestre Dunga e ao contramestre Fly por essa oportunidade que eles me dão, tá? Então, em primeiro lugar, acho que já falei bom dia a todas e todos. E eu moro atualmente em Piracicaba, morei muitos anos em São Paulo, né? Mas eu dava aula aqui na universidade, no curso de História, que sou historiadora. Eu dava aula no curso aqui de História da Universidade Metodista de Piracicaba, Unimep. E aí mas eu morava em São Paulo. Depois eu me mudei para cá definitivamente em 2005, né? E aí eu continuei dando aula lá na Unimep, mas agora já morando em São Paulo. Depois em 2010, eu prestei concurso para professora de História do Estado. E então hoje eu não dou mais aula na Unimep, né? E eu sou professora efetiva de História do Estado, gosto muito da minha profissão, tá? E penso que dessa maneira eu presto um serviço maior, assim, dando aula numa escola pública, dou aula para um bairro periférico, para ensino fundamental e ensino médio. Eu sou doutora e mestre em antropologia social pela Universidade de São Paulo e também fiz a graduação e a licenciatura plena, né, lá, e publiquei um livro que chama-se O Mundo de Pernas para o Ar, que está na 3ª edição, que foi a primeira edição, teve auxílio da FAPESP, né, da Bolsa FAPESP, do auxílio de Bolsa da FAPESP, e aí eu depois publiquei a 2ª e a 3ª edição, que é uma versão assim simplificada da minha dissertação de mestrado, né? E também um livro que saiu pela Selo Negro, foi publicado em 2013, inclusive foi o ano, né, que o grande amigo, e que com certeza vocês conhecem, uma pessoa muito generosa, Fred Abreu, fez sua passagem, foi em 2013, né? Então, o livro chama-se A Capoeira,
uma herança cultural afro-brasileira, e foi em parceria com a Elizabeth Vidor, né, que é minha mãe, ela é arquiteta e sempre gostou muito de história, então eu falava para ela, perguntava para ela conceitos assim que ela não conhecia, que ela tinha dificuldade de entender, tipo, o que é darwinismo? Ela falava, o que é darwinismo social? E aí nós fizemos um glossário no final, tá? Acho que é isso, sobre a minha apresentação, né? E aí, legal, que bacana. E é a sua mãe que está passando lá atrás, né? Ela mesmo chegou. Que idade ela está agora, Letícia? Mercado. Agora ela está com 85. 85, que legal. Mas firme, mulher. Faz ginástica 2 vezes por semana, que agora está com esse negócio de pandemia. Dirige o carro, lê jornal todo dia. Que legal, que bacana. Então, pode começar a nos explicar aí, falar sobre as suas obras. Sim. Eu vou falar, Flávia, mas assim, eu sei que tem bastante tempo de duração. Mas assim, eu acho interessante, não sei o que você acha, o que as pessoas acham, mas conforme as pessoas forem perguntando, aí daí eu vou respondendo, para não ficar acumulado lá para o final. Pode ser. Hoje a gente não tem muito tempo não, tá, Letícia? Só para te falar. Hoje o nosso bate-papo é de 1 hora. É 1 hora. Bate-papo é de 1 hora. Uhum. E aí já aproveito, inclusive, essa deixa que você falou aí, para avisar a todos que estão assistindo que eu e o Mestre Dunga, nós temos um programa no Facebook que é chamado Na Identidade do Capoeira. E esse programa, no dia 22 agora desse mês, vai estar comemorando o 100º programa de entrevistas. Bacana. Estamos vendo aí uma festa bem legal para a gente fazer pela internet, aí com os nossos convidados que já passaram pelo programa. Com certeza nós vamos te chamar também para fazer uma inserção assim de 2 minutos, rapidinho, né? Porque legal. A gente tem que chamar todo mundo que passou pelo programa, mas vai ser um programa especial e a gente já convida todo mundo para esse programa aí. Mas pode falar, Letícia. Tá. Então, uma coisa importante é que, assim, nem faz tanto tempo assim que eu me dei conta que eu fui a primeira mulher a escrever um livro sobre capoeira, pelo menos no Brasil, né? E outra coisa também que eu me dei conta também há pouco que eu sou uma figura pública. Então, eu digo isso porque, assim, eu tenho que saber muito bem o que eu falo, né? Para não causar mal-estar, problemas e tal. Eu sou descendente de judeus húngaros, pelo lado materno, né? E vocês podem ver, sou branca, tenho olhos claros, né? E eu digo isso porque, assim, isso foi um certo problema na hora que, pela primeira vez, eu apresentei o meu trabalho, né? Foi na UERJ que eu fiz, né, a primeira apresentação, e eu, na plateia, tinha bastante pesquisadores e mestres de capoeira, capoeiristas cariocas, né? Mas tinha um conhecido mestre de capoeira Angola, né? E eu o conhecia, porque já tinha visto em Salvador e tal. E ele vamos dizer que ele é mestiço, vamos dizer assim, tá? Que eu não gosto de usar a palavra mulato, mas digamos, ele é mestiço, né? E eu vi ele sentado mais no fundo, assim, e aí falando sério, eu nem olhei para ele quando eu falei. Por quê? Porque, assim, primeiro eu vou dizer qual a minha... desculpa. Só assim, vou falar rapidamente sobre a minha linhagem na capoeira. Sou discípula de mestre Kenura,
Mestre Kenura é de Tabuna, da mesma geração e companheiro, né, do mestre Anand das Areias, e atual Anand, antes Almir, e do mestre Miguel Machado, também, do Cativeiro, né, entre outros. E Kenura mudou-se para São Paulo, como grande parte dos baianos, no começo da década de 70, em busca de melhores condições de vida e de trabalho. Lá ele trabalhava como trabalhador rural. Inclusive, quando ele foi contar a aposentadoria, nem pôde contar esse tempo. E aqui ele conseguiu ingressar no IPT, né, no Instituto de Pesquisas Tecnológicas, e lá se aposentou. Kenura é formado de Suassuna, e ele sempre, não quando nos dava aula, né, era da Associação de Capoeira Fonte do Gravatar, uma das primeiras de São Paulo, que depois acabou sendo fechada, né? Atualmente o grupo chama-se Águas de Menino, do qual continuo fazendo parte, e Kenura sempre... é um grande querido mestre, e ele, além da capoeira, ele sempre também nos ensinou maculelê, puxada de rede, até na academia tinha uma rede de pescador, samba de roda, então a gente, e a capoeira, tanto Angola quanto a regional, né? Embora assim o forte fosse a regional, até tinha as sequências, as 7 sequências do mestre Bimba na parede e tal, né? Mas assim, ele também ensinava Angola pra gente, né? Então a minha linhagem é de Kenura, né? Vem do Kenura. Então, como eu estava falando, né? Uma coisa também importante é que assim, comecei a treinar capoeira mais ou menos por volta de 1980, por aí, né? Mas sou cordão verde e amarelo. Agora, uma coisa que, o que me levou a fazer o mestrado foi que uma vez que a Nura falou assim, uma vez assim, várias vezes eu percebia, né? Falava que Nura, mas quase não tem nada sobre o Rio de Janeiro, né? As músicas, as cantigas de capoeira falam do mercado modelo, falam de coisas da Bahia, né? Mas não falam nada do Rio. E mesmo assim, na academia, não via nada que me lembrasse a capoeira do Rio de Janeiro, né? E ainda não tinham sido publicados os livros do Carlos Eugênio, que é um excelente historiador da capoeira, né? A Capoeira Escrava, e aquele lá que tem um título que nós falamos, Carlos Eugênio não vai vender esse título, que é a Negregada Instituição, né? Que ele fala sobre a capoeira, ambos sobre a capoeira do século XIX, né? E nem o do Liberac. O Liberac também é um grande historiador da capoeira, e ele escreveu Culturas Circulares, né? Que é sobre a capoeira do Rio de Janeiro, nas primeiras 2 décadas do século XX. E, peraí, deixa eu desligar esse celular aqui, senão não vai dar paz. E também... deixa eu desligar aqui. Pior que é coisa de... tem nada a ver. Desliga. Eita. Só aproveitando e puxando um parênteses, Letícia. Você falaste que foi a primeira mulher a escrever um livro de capoeira, né? Que você se deu por conta agora. Mas teve alguma outra coisa que eu sei também, que você foi a primeira mulher também, né? E agora, Flávio? Me pegou. E agora? Foi em fazer o doutorado, alguma coisa assim? No Brasil foi. Porque no exterior teve a Iria Aquino, lá dos Estados Unidos, que defendeu uma tese de doutorado. Doutorado em História, no caso, né? O dela foi... o meu foi em Antropologia, né? O dela foi em História.
eu até tenho um momento lá do meu livro que eu discordo dela, assim, mas enfim, Sim. Aqui no Brasil, sim, fui a primeira, né? Que legal, que bacana. Então, Mas daí pode continuar a sua fala. Tá, daí continuando, pois é, eu tava dizendo, né, Kenur, eu tava, cadê a Aí ele cantou para mim duas músicas, uma música, não lembro, que as duas, que uma é assim, Rio de Janeiro, minha memória não falha, o maior capoeira foi Manduca da praia, né? Essa. E aquela outra lá, olha lá, siri de mangue, olha lá, siri de mangue, todo tempo não é um. Quero ver se você aguenta com a presa do Guaiamum, né? Depois, aí tem uma que eu não gosto. Quando eu saio, você. Não, quando eu entro, você sai. Quando eu saio, você entra. Você entra. Nunca vi mulher casada que não fosse ciumenta, né? Enfim, mas tinha duas maltas, grandes maltas de capoeira na segunda metade do século XIX no Rio. E uma delas, uma chamava-se Nagoas, né? Que a maioria era composta por africanos escravizados, e a outra chamava-se Guaiamuns, né? Que é uma espécie de um siri. Então, por isso, bom, enfim, então tem essas duas músicas, assim, ao menos que eu saiba, né, que se referem à capoeira, carioca, quero dizer. E a navalha, que hoje a gente usa num jogo ritual, né, a navalha sem corte, acho que é no jogo, tem até um jogo que é específico para a navalha, não sei se é o de Iuna, mas enfim, um toque, né? Mas enfim, daí eu falei, poxa, aí fiquei muito intrigada. De Santa Maria. Santa Maria, obrigada. Aí eu fiquei muito intrigada com isso, né? E aí por isso fui fazer um mestrado em história para entender porque assim, até hoje a meca da capoeira continua sendo Salvador, né? Considerado o lugar assim, onde você tem a capoeira, digamos, mais, entre aspas, mais pura, mais tradicional, né? No entanto, assim, como eu estava falando lá, Carlos Eugênio já tinha publicado um artigo chamando um pouco a atenção para capoeiragem carioca do século XIX. E a Holloway, né, aquele historiador, também já tinha publicado alguma coisa sobre prisão de escravo por capoeira e tal, né? Então eu já sabia da importância da capoeira carioca. Bom, aí eu entrei no mestrado e a minha dissertação, o primeiro capítulo é sobre. Eu não pretendi fazer uma história da capoeira mesmo, porque foi em antropologia, né? Mas eu procurei, em 3 momentos, ver como que vamos dizer assim, a representação sobre capoeira ela muda conforme muda o contexto histórico, né? Então eu peguei primeiro então, peguei 3 momentos assim. Primeiro, a capoeira no século XIX, mas mais para o final do século XIX, né? Quando ao mesmo tempo que ela é perseguida, que ela chega a ser até criminalizada em 1890, né? Ela também vai ser enaltecida. Digo isso porque no comecinho do século XX,
o folclorista Melo Moraes Filho, Coelho Neto, né? Alguns intelectuais começam a chamá-la de ginástica nacional, né? Até, se não me engano, é o Coelho Neto que faz até uma proposta de inclusão nas escolas, né, da capoeira. Depois eu peguei o momento da década de 30, que é quando a capoeira, por obra assim, de dois mestres baianos, negros e pobres, que são mestre Pastinha e mestre Bimba, ela vai se tornar um esporte. Eu chamo de esporte negro porque, em primeiro lugar, assim, a coisa mais importante, o enfrentamento é indireto e o que proporciona isso é justamente a ginga, ao contrário do boxe, por exemplo, né, que o enfrentamento é direto. Outra coisa é que não há uma separação entre corpo e espírito, né? Eu digo isso porque, assim, para entrar na roda de capoeira, o capoeirista, ele ou se benze, né, como na religião católica, ou como nas religiões de matriz africana, ele leva a mão ao chão, né? E aí entra na roda de capoeira. Então, a roda de capoeira é um espaço sagrado, mesmo porque é o berimbau, né, que baixa para autorizar, ele é uma autoridade espiritual, para autorizar a entrada, mas ao mesmo tempo, por exemplo, quando você quer entrar na roda, tem alguém jogando e tal, então você fica acocorado ali na boca da roda, né? E a gente dá o nome de comprar o jogo a isso, né? Que aí nos remete mais ao mundo profano, né? Então tem essa ambiguidade também. E sim, então assim, eu chamei isso da capoeira como um esporte negro, né? Por esses dois motivos aí. E depois eu peguei a década de 70. Por quê? Porque nesse momento a capoeira ela se torna um esporte, vamos dizer, a institucionalização da capoeira pelo governo federal. Então o que acontece? Criam-se que antes a capoeira ela era subordinada à Confederação Brasileira de Pugilismo, mas aí é aberta a Federação Paulista de Capoeira, a Federação Carioca de Capoeira, assim por diante, né? E mais tarde um pouco a Confederação Brasileira de Capoeira. Então eu peguei esses 3 momentos para ver de que maneira que a capoeira ela é reinventada, né? Então, assim, em relação à primeira momento lá, como eu já disse, ao mesmo tempo que ela é perseguida, ela é também exaltada, né, como identidade nacional. Depois, só uma coisa importante, que durante o Império ela é tolerada. Por que ela é tolerada? Ela não é um crime, tá? Então, um dos principais motivos é que essas 2 maltas que eu havia falado e outros capoeiras isolados também, como Manduca da Praia, atuavam como capangas eleitorais, que naquela época o voto ele não era, ou melhor, ele era aberto, né? O eleitor tinha que falar alto pro mesário em quem que ele estava votando. E havia também, como há hoje, né? Há muitas pessoas que votavam 2, 3 vezes, né? Inclusive muitos capangas eleitorais, capoeiristas, né? Faziam isso. O Manduca da Praia era famoso por isso também, por fazer isso, né? A profissão dele era peixeiro. E
associação entre essa política e os capoeiras era maior com o Partido Conservador das Maltas, eu quero dizer, né? Até tinha uma malta que chamava-se Flor da Gente, que era de um político carioca, né? Que pagava para as maltas, principalmente a dos Guaiamus, né? O apoiarem nas eleições, né? Então, essa associação entre partido político, até caso a gente chama os capoeiras de partido político, chega até a usar esse termo, não é mesmo? Então, mostra bem essa associação entre política e as maltas, não é? Letícia, eu vou interromper só um pouquinho a tua fala, porque eu acho isso, eu acho de extrema importância a gente tocar nesses dois assuntos que você colocaste agora da tua pesquisa. Sim. Primeiro, essa questão capoeira e política. Sim. Que hoje a gente vê muito forte de novo, Flávio. Na minha visão, estava adormecida essa. Claro que o capoeirista sempre teve o seu envolvimento político e tudo mais, mas hoje está muito aflorado como era nessa época aí. Tem toda a razão. Os capoeiristas realmente assumirem um lado, defenderem aquele lado, e eu gostaria que você falasse assim, eu anotei 2 pontos aqui, o primeiro é esse, eu gostaria que você falasse das tuas pesquisas sobre essa relação assim, tanto de esquerda quanto de direita com os capoeiras da época, com as maltas da época, porque a gente sabe que tinha maltas que defendiam o lado da direita forte, e tinha maltas que defendiam o lado da esquerda forte. Se tu puder falar um pouquinho, rapidinho, sobre isso, e depois eu toco no outro ponto. Tá bom. Então, quando eu falo, assim, das maltas que apoiavam, seja vamos dizer, falando na linguagem atual, de direita ou de esquerda, né, eu considero que, assim, os chefes das maltas, enfim, os participantes, né, das maltas, assim, eles tinham consciência do que eles estavam fazendo, eles não eram, vamos dizer assim, marionetes, né? Eles sabiam se eles sabiam com quem eles estavam mexendo, né? Então, como eu estava dizendo lá, em relação ao Partido Conservador, porque tinha no Estado, no Império, tinha dois partidos, o conservador e o liberal. Mas até tem uma historiadora, se não me engano, a Maria Lígia, ou é uma coisa que se fala muito, assim, não há nada mais parecido do que um conservador do que um liberal no poder. Sim. Né? Quer dizer que eles eram mais ou menos farinha do mesmo saco. Exatamente. Porque, assim, a maioria eram grandes proprietários de terras e de escravos, né? Então, assim, a grande maioria... Mas, de qualquer forma, a maior associação foi feita entre maltas, e as maltas, principalmente, como eu falei, dos Guaiamus, e o Partido Conservador, né? Embora também teve o Partido Liberal, mas foi um pouco menos, né? Agora, interessante é que, embora houvesse essas duas grandes maltas rivais, diante de um inimigo comum, por exemplo, quando um capoeira de uma das maltas era preso, porque no começo, só uma coisa rapidão aqui, até a primeira metade do século XIX, esses capoeiras eram escravos, africanos escravizados, né? Até tem uma ilustração famosa que aparece assim, negros com correntes nos pés, assim, e aparece segurando uma plaquinha assim, preso por capoeira, que era como se falava na época. E aí e vem uma pessoa também negra com um açoite, né?
para aplicar. Então, assim, até a primeira metade do século XIX, eram os africanos escravizados, né, que compunham a maioria. A partir de 1850, mais ou menos, começam a entrar, porque em 1831 tem uma lei que o africano que entrasse no Brasil a partir daquela época, ele não deveria ser considerado escravo. Sim. Né? Embora isso fosse desobedecido e tal, teve alguns, mais tarde um pouquinho, que ingressaram com um advogado, né, que às vezes conseguiam ser libertos, assim, e os donos, em geral era assim, davam um dinheiro para ele, ou ele arrecadava um pecúlio, sei lá o quê, bom, enfim. E aí eles entravam na justiça e poucos, mas alguns ganharam, né? Assim, se tornaram realmente livres. Então, a partir da segunda metade do 19, eles vão fazer parte das Maltas também, os libertos, né? E brancos, a maior parte de imigrantes portugueses, também passam a compor essa Malta, inclusive gente assim influente da época, como Juca Reis, que era um capoeirista, filho de nobres lá no Rio de Janeiro, né? Tem um outro também chamado José Elísio, enfim. Então o leque vai se ampliar, né? O leque das Maltas, eu quero dizer. Então, mas essa lei que você fala de 1830 já é a Eusébio de Queiroz? Não, a Eusébio de Queiroz é só 1850. Foi isso. Por isso que eu te fiz essa pergunta. É uma lei antes, então? No caso, é aquela... Como é que é? Eu acho que me corrija se eu estiver enganado. Aquela... Bill Aberdeen, uma coisa assim Não, a Bill Aberdeen é a que resultou em 1850 no tráfico de... tá, o geral aquele, né? Não, ela é um pouco anterior, é de 1831. Depois eu te mando a indicação direitinho. Mas, assim, raramente foi cumprida, né? Mas existia essa lei, né? Então, isso que eu estava dizendo, a partir o leque se amplia, e principalmente pelos imigrantes portugueses, né? As Maltas, assim, um dos motivos, um dos maiores participantes eram os imigrantes portugueses. Aí, bom, sim, a partir, como eu estava falando lá, o negócio da institucionalização, né? Então, o terceiro e último momento que eu peguei foi lá na década de 70, para ver como que a capoeira ela é reinventada. Então, em relação à década de 30, como eu falei, né, a capoeira ela vai se tornar um esporte. No caso do mestre Bimba, ele vai criar um novo, que é um grande pedagogo, vamos dizer assim, na capoeira. Ele vai criar um novo estilo chamado capoeira regional, né? Eu digo grande pedagogo porque ele cria, junto com seus alunos, ele tinha muitos alunos universitários, né? Ele cria um sistema de graduação que é interessante e tal, mas nem é bem isso. Mas ele cria um sistema de sequências didáticas, né, para aprender o jogo de capoeira. Cria os balões também cinturados e tal. E o mestre Pachinha, que é capoeira Angola, né, vamos dizer assim, que ele eu o considero um sistematizador da capoeira Angola que já existia há muito tempo atrás, né? Mas assim, ele cria... Ele é um poeta da capoeiragem também, né? Um filósofo, um poeta da capoeiragem, mestre Pachinha. Porque ele vai sistematizar a capoeira.
também, assim como o mestre Bimba, ele cria uma metodologia e também os toques de capoeira Angola, né? Não é bem que eles criam, mas eles recriam, né, os toques de capoeira Angola. Enfim, o mestre Pachinha, né? Ele era um pintor de paredes. Em primeiro lugar, ele estudou na escola lá dos marinheiros, no Rio de Janeiro, né? E depois ele fica afastado por um longo período da capoeira, mas ele retoma no início da década de 40. Então, o Centro de Cultura Física e Regional do Bimba é 37, e do Pachinha, da Academia do Mestre Pachinha, é 1942, né? Agora, indo lá para a década de 70, eu peguei 3 grandes grupos, assim, porque nessa época eu morava em São Paulo, então foi mais fácil, não só de frequentar, mas de entrevistar os mestres. Eu peguei 3 grupos lá de São Paulo, da época, né? A Federação Paulista de Capoeira, cuja graduação se baseava, isso era no momento da ditadura militar, se baseava nas cores da bandeira nacional, né? Então, branco, e o primeiro era verde, verde amarelo e tal. Depois a Academia do Mestre Anand, que na época se chamava Almir das Areias, dos irmãos dele, né, Demir e tal, chamava-se Capitã de Areia, e pelo nome já dá para a gente perceber, assim, que, vamos dizer, era um grupo de esquerda, vamos dizer assim, né, como você tinha perguntado, Flávio. E a graduação deles, eu acho ele o cara na capoeira, Almir. Não, eu digo pelo seguinte, ó, pela primeira vez, eu digo isso, cara, mesmo em relação, com todo respeito, mas mesmo em relação aos mestres baianos, tá? Por quê? Porque Anand fez assim, ele fez, na sua graduação, ele recontou a história do negro. Então, como que no começo comecei a aprender com o mestre baiano já falecido, mestre Pessoa, já falecido, lá no Sesc Pompeia. Então era assim, a primeira era uma corrente que simbolizava o escravo. Hoje é um cordão, mas na época era uma correntinha mesmo, assim, que a gente punha. Então, para fazer abdominal, doía pra caramba. Depois, a gente se tornava um quilombola, então era uma corda. Quilombola eram os escravos que conseguiam fugir, né, e formavam o quilombo, que era um lugar onde eles recriavam a África e eles estavam livres ali. Aí a terceira era um lenço de seda, que simbolizava o liberto, né, aquela história que a navalha não corta a seda. Daí o último era o branco, o formado era um pedacinho de cada, e o último era o branco, né? Então, é muito bacana essa forma de graduação, porque aí você se conscientiza. Quer dizer que houve mesmo a escravidão, né? O sofrimento e depois a felicidade da corda e tal. E o grupo deles, né, eles chegaram a fazer peças na época, plena ditadura militar, que eles chamavam a capoeira a arma dos oprimidos, né? Ou capoeira, expressão popular de um povo. Então, por isso eu digo assim que eu tenho grande admiração pelo grupo. E aí, mais tarde um pouquinho, no começo, se não me engano, em 1982, aí também vamos lembrar que é um momento de redemocratização do Brasil, né? E também volta o movimento negro,
movimento das mulheres e por aí vai. E aí o Mestre Miguel, no Cativeiro, também, que eu acho que é bastante interessante a forma como ele gradua, ele pega os orixás das religiões de matriz africanas, né? E aí a graduação vai de acordo com as características de cada orixá. Eu não lembro agora a sequência aqui, mas quando você está no primeiro estágio, você tem, digamos, sei lá, o azul de Ogum. Depois, quando você passa para o segundo estágio, o vermelho de Inhaçã, o amarelo de Oxum, Xangô, né? Enfim. E o último é branco também. Então é bem interessante porque eles mesmos colocam, né? Como é que eles falam? Sim, uma expressão étnica, alguma coisa assim. Então, vamos dizer assim, que é na etnia que está o foco, né? Então, só resumindo, enquanto que a federação representa a capoeira como uma arte marcial brasileira, os capitães vão representar como arma dos oprimidos e o cativeiro como a expressão étnica, né, de uma raça. Então é bem interessante ver como a capoeira ela se atualiza de acordo com o contexto. Então a capoeira que nós conhecemos atualmente, né, ela já é diferente da capoeira lá da década de 70, né, que por sua vez é diferente das outras. Quero dizer, a capoeira ela sempre se atualiza de acordo com o contexto, né? Isso é muito importante. Respondi, Flávio? Respondeu, claro. Aham. O segundo ponto que eu gostaria que você tocasse, você já falou numa entrevista conosco também, mas é muito bom reforçar essa Sim. questão da ambiguidade que você falou na roda de capoeira. Tá. Nesses estudos que tu fez e tudo mais, que eu acho bem interessante e que a gente vê também que a parte religiosa dentro da capoeira, ou no caso espiritual, não vamos falar religiosa, porque senão, né? Espiritual é melhor. Mas espiritual, que cada capoeirista faz da sua maneira, com a sua crença, mas a gente vê dentro da roda de capoeira vários elementos de vários segmentos da espiritualidade, né? Tá. Não, eu vou falar com o maior prazer, mas eu só me lembrei que tem uma coisa importante ainda com relação à capoeira e política, né? Sim. Então, tem um livro que eu estou encantada, que eu li agora há pouco, que eu acho que eu falei para você, que chama-se Capoeiras e Valentões. Capoeiras e Valentões, em São Paulo, em São Paulo, 1830, 1930. É do Pedro só um pouquinho que eu vou pegar o nome direitinho. Pedro Alves, que eu recomendo, só um segundo. Perfeito. Pode ficar à vontade. Enquanto isso, só lembrando a todos que estão me seguindo aqui nesse programa cultural e filosófico, no qual eu estou fazendo no meu canal, nós temos o programa, eu e o Mestre Dunga, que todo mundo acompanha e já conhece, que é o Na Identidade do Capoeira, que no dia 22 deste mês estará completando o 100º programa. Então convidamos a todos, eu e Mestre Dunga estamos convidando para que vocês possam participar dessa festa. Vai ser em torno de umas 3 horas de programa, vai iniciar às 20 horas, e nós vamos estar trazendo muitos dos nossos convidados que já passaram pelo programa, e vai ser bem legal. Então, dia 22, às 20 horas, pelo Facebook, na página Na Identidade do Capoeira. E antes de passar para você, eu vou dar um recado, Letícia, que senão eu vou apanhar da Mirna aqui. Mirna, querida. A sua amiga Mirna deixou aqui um grande abraço, disse que ia acompanhar um pouco a live,
mas que depois ela ia participar de um trabalho lá que ela tem que fazer. E ela pediu também, gostaria que você falasse sobre se você encontrou resistência na década de 80 por ser mulher, quando começou a praticar capoeira. Legal. A Mina é uma grande amiga, a gente fez história na USP junto. Legal. Beijão, depois eu falo com ela. Depois eu falo desse negócio da resistência. Perfeito. Tá? Então, esse livro aqui, ó. Capoeira de Valentões na História de São Paulo. 1830 a 1930. E o autor é o Pedro Figueiredo Alves da Cunha, tá? Então, por isso que eu queria só falar sobre isso, porque eu estou encantada, porque ele vai mostrar a coisa mais importante, assim, e que difere com todo respeito às maltas de capoeira cariocas, mas olha só, ele vai mostrar que, eu até falei que liberar falou, me dá indicação, né? Porque ele vai mostrar que em Santos, que na época era um grande porto, né? Por causa do café, de exportação do café, né? Ele vai mostrar que lá havia duas grandes maltas rivais. Uma chamava-se Valongueiros, por causa do cais, do valongo, e a outra chamava-se Quarteleiros, né? Que devia ser perto de um quartel. E se antes elas eram rivais, né? E eram, a partir do começo da década de 80, olha só que coisa interessante, elas deixam de lado as rivalidades que elas têm para lutar pela abolição, para lutar pela libertação, né? Considerando que, vamos dizer, o centro histórico naquele momento, não só da abolição, eles também vão lutar pela república, as maltas, né? Naquele momento, o centro histórico era justamente na província de São Paulo, né? Lá foi criado em 1870 o Partido Republicano, o abolicionismo também nasce ali, né? Um dos grandes líderes, Luiz Gama, de São Paulo e tal, né? Então, no momento que é preciso, diante desse inimigo comum também, como eu tinha falado lá em relação ao Rio, só que lá no caso para alguém da Malta que fosse preso, aqui eles vão lutar pela libertação da escravidão, né? Então, entre suas fileiras, tinha, entre as fileiras dos abolicionistas, tinha capoeiras, né? Sim. De ambas as maltas. Tem um movimento que foi famoso na época, que era o movimento dos Caifazes, e o Antônio Bento foi um grande líder Caifás, né? Eles eram brancos, em geral, assim, de uma condição social mais elevada, e eles eram famosos porque eles faziam uma coisa, vamos dizer, revolucionária para a época, né? Porque eles entravam nas senzalas e arrombavam os portões para libertar os escravos, e assim, muito antes, né, de 1888, e assim, muitos escravos foram conseguindo sua liberdade, né, que aí existia um quilombo famoso lá em Santos, o quilombo do Jabaquara, e aí os escravos iam para lá, né, e conseguiam conquistar sua liberdade, e aí entre os caifazes havia muitos abolicionistas, então isso é uma coisa uma coisa inédita, né? Muito interessante. Então, por isso, recomendo esse livro. Tá? Essas maltas de Santos antecederam as maltas cariocas ou não? Não, eram mais ou menos do mesmo período. Elas são... mais ou menos do mesmo período, 1860, 1870. Segunda década do 19.
Você sabe que eu não conhecia essa história, eu acabei sabendo dessa história no programa que a gente faz na Identidade do Capoeira, Aham. que esses dias o pessoal estava comentando sobre essas maltas paulistas, e Pois eu não é. tinha conhecimento desse. Eu também não. Eu nem sei como fiquei sabendo desse livro aí, Capoeiras. Também não me lembro. Sei que daí eu comprei e falei, nossa, esse foi publicado, é uma tese em história lá da USP, né? E ele foi publicar, uma tese não, uma dissertação de mestrado. Ele foi publicado pela Alameda, também com apoio da FAPESP, Alameda lá de São Paulo, Sim. 2000 e... Peraí, primeira edição... 2013. Ah, legal. Tá? E um outro livro, até que eu mandei para você, Flávio, uma foto Você daquele quer que eu coloque já a foto aqui? aquela lá daquele capoeirista assassinado. Isso. Então, olhem só, do livro, depois eu mostro a imagem. Um livro que chama-se Notas para a História da Capoeira em Sorocaba, do Carlos Carvalho Cavalheiro, né? Então, ele mostra essa foto no livro dele, e que, vejam só, um destaque da primeira página, que saiu no Jornal de São Paulo, Correio de São Paulo, cuja principal manchete é essa: fim trágico de um famoso capoeira, entre aspas, Zé Mundão, que escapou da faca, da navalha e da arma de fogo, foi morto por um alto caminhão. Campinas, há 30 anos passados, reminiscências de mato seco, uma zona do barulho extinta pela polícia. Aí aparece a foto, né? E embaixo está escrito assim: o cadáver de Zé Mundão na secretaria da polícia. E a notícia, e embaixo, né? Notícia da morte de capoeira de Campinas, São Paulo, veiculada no jornal Correio de São Paulo, em 16 de setembro de 1936, né? Então, assim, é uma foto trágica, mas que mostra, assim, a importância da capoeira de Campinas e, quero dizer assim, a importância da capoeira do interior de São Paulo, né? Sim. Porque tem também isso no livro só para finalizar, no livro do Pedro Figueiredo, ele mostra que teve portarias assim que proibiram a capoeira em várias cidades do interior. Em Sorocaba, né, que é o que Carlos fala nesse livro, em Itu, em Cabreúva, né? Fora a cidade de São Paulo, Sim. que também houve posturas assim. Então, isso significa que a capoeira, nesses lugares aí do interior de São Paulo, do interior do Rio, eu não conheço, mas assim, ela se constitui uma ameaça. Interessante mesmo, muito interessante. Muito interessante. O mestre Dunga está acompanhando, mandou um abração para você. E também está perguntando como é que a gente faz para conseguir o livro. Esse livro dos Valentões de São Paulo. Eu comprei no site da editora. Da editora mesmo. Depois a gente pega aqui que você já falou o escritor e a editora, depois a gente procura também no... É Pedro Figueiredo. O mais importante é o nome. Capoeiras e Valentões. Peraí. Capoeiras e Valentões na História de São Paulo. Isso aí. Isso acho que é o mais importante. Sim. Tá? Letícia, a gente está chegando perto de 1 hora. Eu acho que nós vamos ter que avançar um pouquinho, né? Vamos avançar um pouquinho, porque você ainda tem coisa para falar. Vamos ver as perguntas das pessoas. Tá. Bom, você quer falar a respeito da ambiguidade da roda primeiro? Eu acho que eu prefiro responder a Mirna, né? E as pessoas. Não, agora por enquanto tem só da Mirna. Da Mirna. Então. Isso.
Tá. Então, com relação à resistência, né, que ela perguntou se eu senti, lá na fonte, não. Porque lá tinha muitas mulheres que jogavam capoeira. Tinha até a mestra Selminha, isso mais ou menos começo da década de 80, que ia lá, meados da década de 80, a mestra Selminha ia lá, porque ela era muito amiga de uma que na época ainda não era mestra, da mestra Renata, né? Tinha várias, tinha pelo menos assim, umas 5 moças, né? Que faziam parte da roda. E o que não fazia diferença na hora de entrar na roda, sabe? Então, a gente entrava, comprava jogo, ele ensinava todo mundo a tocar os instrumentos. Então, quanto a isso, assim, eu não senti, né? Mas eu sei que sim, uma coisa importante também, que hoje um dos principais problemas, infelizmente, do assédio sexual, né, cometido contra as mulheres, tanto dentro quanto fora da roda de capoeira. Inclusive, a mestra cigana, eu posso falar aqui porque ela já declarou, né? Assim, ela disse que o fato, ela declarou numa entrevista que ela deu, que assim, o fato dela nunca ter porque ela é formada de mestre canjiquinha, mas ela nunca parou, vamos dizer assim, em nenhum grupo, porque ela falou, porque eu nunca cedi aos assédios sexuais, né? Inclusive com relação à resistência, que vai na direção do que a Mirna tinha me perguntado, nossa, inclusive eu lembro que eu até fiquei tão assim emocionada, não assim, chorei mesmo, que até passei uma mensagem para o Matias, falei, Matias, eu preciso falar com alguém sobre isso, Matias Assunção, porque assim, eu senti uma dor muito grande, porque eu li nessa mesma entrevista que a cigana, ela casou-se com acho que era um advogado bem sucedido, porque na casa dela ela não era bem vista por ser capoeirista, mestra, né? Eu assisti essa entrevista ontem, inclusive. Você assistiu? Pois é. Então, aí ela casou-se com um advogado, e aí eles tiveram filhos, acho que 3 filhos, né? 3 filhos, isso. 3 filhos, e ele acabou, pelo fato de cigana ser capoeirista, ele entrou na justiça, né, com um processo para que ela perdesse a guarda dos filhos, né? E aí ela fala porque daí aí ela se emociona, assim, chora e diz que ela acabou perdendo a guarda, né? Que ela fala assim, eu até hoje eu me lembro da dor que eu senti porque parece que eram bem pequenos, um tinha 1 ano, o outro tinha 3 e o outro tinha 5, um negócio assim. Ela falou, nossa, até hoje eu lembro da dor que eu senti, porque ele falou para juíza lá, né, que ele queria se separar e tal, queria que ela perdesse a guarda dos filhos, porque ela era capoeirista. Aí a juíza perguntou para ela, mas você vai deixar de ser, né? E aí a cigana falou, não vou, porque ela falou, me doeu o coração. Mas assim, a razão da minha vida é a capoeira. Então, eu não vou. E aí, involuntariamente, ela teve que, vamos dizer assim, ela teve que renunciar à guarda dos filhos, né? Então, por isso que eu
fiquei tão, assim, até hoje, assim, indignada, acho que é a palavra, entendeu? Que até hoje eu choro, assim, porque é isso aí. Mas ela é valente, então, inclusive, uma coisa que é importante também, falando de um lado positivo, né, é que com essa, não em relação à pandemia, de certa forma está ligado a ela, mas que está ligado a um processo maior que já vinha de empoderamento feminino na capoeira, né? Atualmente, mestras como a mestra Cigana, a mestra Janja, a mestra Brisa, entre outras, dão lives na capoeira, sobre capoeira. Então, isso faz parte de um empoderamento feminino que já vem começando desde, por exemplo, a mestra Janja, ela até hoje é a presidenta do grupo Nizinga de Capoeira Angola, né, do coletivo. Então, é assim, a primeira vez, ela é a primeira mulher, né, a se tornar mestra responsável por um grupo de capoeira Angola, né? Isso é uma coisa importante. Começam a surgir também os coletivos de mulher femininos de capoeira. Aqui em Piracicaba nós temos um do qual eu faço parte que chama Movimento Mulher Capoeira, né? E entre outros. Há também Mulheres na Garoa, o Berimbau, se não me engano, lá de Campinas. Então, isso também faz parte de um processo que já vinha acontecendo, né? E uma coisa também, talvez mais importante até do que tudo isso que eu falei em relação ao empoderamento, é que mestras e pesquisadoras de capoeira, e aí eu digo que coisa bacana, porque aí já são mulheres, né, que estão publicando sobre capoeira, publicaram teses e dissertações, como a mestra Janja, a Cristine Zonzon, que é lá da Bahia, publicou seu doutorado também sobre capoeira. A Adriana Albert, que é uma historiadora lá de Salvador também, publicou o mestrado dela, que é sobre a cultura da capoeira. Não me lembro bem o título, mas eu tenho o livro. Mas, enfim, é sobre a capoeira nas primeiras décadas do século XX, em Salvador, né? Que é uma coisa importante que ela vai mostrar. Acho que assim, uma das maiores contribuições dela, como foi a do Liberac anteriormente, né, é mostrar que, embora os capoeiras sejam considerados, e até hoje, de certa forma, né, vagabundos, desordeiros, não sei o que lá, Liberac tinha mostrado antes, em relação à capoeira carioca das primeiras 2 décadas do 20, daí ela vai mostrar em relação à Bahia, é que a maior parte, vamos dizer, a imensa maioria eram trabalhadores desses capoeiras. Eram trabalhadores, trabalhavam como jornaleiros, assim, jornaleiros, não jornaleiros no sentido que trabalhavam por jornada, trabalhavam na rua, né? Estivadores, né? Tanto no Rio quanto em Salvador. Enfim, eles tinham profissão, tá? Então, isso é uma coisa importante, né? Tanto lá, quer dizer, para mostrar que talvez a polícia se referisse a eles como vagabundos, né? Mas eles não eram, tinham profissão. E uma coisa importante que Liberac fala, e que o Carlos Cavaleiro fala também no livro, é que existiam mulheres, ao contrário do que se pensa, assim, porque é mais para cá, a partir das décadas de final 70, 80, que há mulheres capoeiras. Mas aí a gente vai ver que Liberac mostra lá o caso de uma lavadeira
na Bahia, de 1906 ou 1916, que ela estava lavando a toalha da patroa junto com outras lavadeiras, e aí ela percebeu que tinham roubado a toalha dela, a toalha que não era dela, era da patroa dela, e ela não tinha dinheiro para pagar, né? Daí ela, acho que ela tinha voltado quando tinha deixado a toalha lá, não sei, e quando ela voltou a toalha não estava lá. Daí ela ficou apavorada. E aí ela falou, isso é um processo que Liberac acompanhou, né? Porque naquela época, como a capoeira já tinha se tornado um crime, então abria esse processo. E foi por ali que Liberac conseguiu seguir o processo dessa lavadeira. E aí ela voltou e perguntou, cadê a minha toalha? Né? E ela, quando ela perguntou, não sei se a pessoa que estava mais perto, mas ela falou com uma pessoa que já era idosa, né? Uma negra lá que já era mais idosa. E aí um homem lá que tinha uma mercearia perto, mas que não tinha nada a ver com a história, brigou com ela, que falou que ela tinha se dirigido a uma pessoa idosa com palavras de baixo calão e tal, né? E aí ela... Então, aí ele tinha um facão e, assim, cortou o braço dela aqui, né, com facão. E aí ela voltou para perguntar de novo. Aí essa senhora idosa falou, ó, de fato, foi eu que peguei. Não me lembro muito bem da história, mas alguém lá confessou a culpa, né? E entregou a toalha. E aí ela pegou a toalha e amarrou no braço, lá onde ela tinha sido ferida, né? Que no processo essa era a prova do crime, né? Que dele. E aí, ainda que ela estivesse ferida e tal, acho que ela devia estar tão com tanta raiva, né? Que ela chegou perto dele e ela se valeu deu uma rasteira nele, né? Não sei se é rasteira, mas ela usou um movimento de capoeira para se defender, né? Então, vejam bem, uma mulher lavadeira, pobre, humilde, lá do começo do século XX, 1916, sei lá, de alguma maneira alguém tinha ensinado capoeira para ela, que ela conseguiu se defender usando um golpe de capoeira muito interessante, né? E o Carlos Cavaleiro, lá em Sorocaba, aí já... é que agora vai demorar para eu achar, mas ele fala também de um processo, acho que é uma notícia de jornal, que fala assim, Jovita de tal, né? Deu uma rasteira no seu companheiro, não lembro, mas enfim, no seu marido, né? Porque ele bateu nela, né? Então, veja só que mulherada corajosa do passado. É verdade. Olha só, hein? Muito legal. Letícia, vamos fazer dois comentários então. Ainda vamos falar da ambiguidade na roda. Vamos lá. E depois desse detalhe, nós vamos partir daí para as dificuldades que você teve quando começou a escrever pela primeira vez. Aí já vamos tocar nesse assunto para a gente finalizar depois. Pode ser? Tá. Pode. Vamos lá. Vamos lá, então. Então, em relação à ambiguidade, tem três que atravessam todos os elementos culturais da capoeira. Um deles é a profano sagrada, que, como eu já falei,
existe na roda, né? Mas que atravessa também aparece também nos movimentos corporais da capoeira. Por exemplo, a gente tem a bênção, que não tem que é um movimento, né, que vocês sabem que a gente empurra com o pé, assim, no peito do adversário, que não tem nada a ver com a bênção católica, né? Que é enfim, vamos dizer que ela é não, desculpa, peraí, isso daí eu estou querendo falar da ambiguidade que a profano sagrado já tinha falado, da ambiguidade luta, e ao mesmo tempo um jogo lúdico, né? Então, com relação à bênção, como eu tinha falado, ela reforça, vamos dizer, o caráter de luta da capoeira. Mesma coisa quando a gente vai armar o berimbau, então, a própria palavra, a gente fala armar o berimbau e desarmar o berimbau. Também aparece esse aspecto da luta, né? Você arma e desarma o berimbau. Ao mesmo tempo, você tem movimentos corporais da capoeira, como, por exemplo, peraí, deixa eu me lembrar. Acho que a gente pode até dizer, que eu quero dizer que são mais para lúdicos. Por exemplo, o peão, né? Aquele movimento com a cabeça de peão que remete pro lúdico, né? Para brincadeira. Assim, também em relação ao chapéu de couro, né? Que um movimento vamos dizer assim, que está mais relacionado ao lúdico. Que mais? Macaco seria também. Macaquinho, o áudio de rolê. Enfim, eu quero dizer assim que tem movimentos que nos remetem para a luta e ao mesmo tempo para o lúdico. Quer ver um lugar que isso fica muito interessante, claro, assim, na chamada de Angola, né? Que todo mundo sabe que a chamada de Angola é um dos momentos assim mais perigosos de uma roda, né? Tem até porque assim, o capoeirista tá jogando tal, né? Aí chama o outro na Angola, né? E aí tem gente que vai até a boca da roda, se abençoa, enfim. E aí, como eu disse, é um momento de muita tensão, o capoeirista, porque a qualquer momento ele pode ser atingido, né? E aí eles dançam, dão 3 passos para frente, 3 passos para trás, aí aparece bem isso que eu estou querendo mostrar, que é o aspecto lúdico da dança, né? E aí fica aquela coisa agora, quem vai desarmar? A gente também fala armar, quem é que vai desarmar a chamada, né? Fica aquela coisa assim, aí o capoeirista com o maior cuidado vai batendo, assim, vai subindo, né? Pelo corpo do outro, assim, para não ser agredido. Então, isso que eu quero dizer, que acho que aí fica bem claro essa ambiguidade luta, vamos dizer, o aspecto combativo, melhor dizendo, e o aspecto lúdico. Vou dar uma contribuição pois também. Não. Agora você estava falando e eu lembrei que uma vez lá na Casa Mestre Ananias, Sim. Nós estávamos tocando nesse assunto das chamadas e o mestre inclusive falou na época que também se remetia à maneira, as chamadas, o passo a 2, da maneira com que os escravizados eram torturados. Nossa, então, nunca tinha pensado. Então, algumas posições eram das maneiras que eles eram presos, né?
Ou, muitas vezes, fazia ao contrário, a maneira com que os feitores agrediam os escravizados. E aí aquela maneira do jogo de vir pelo chão, né, tomando cuidado, tapando o joelho, tapando perna e aí entrar na chamada, era a maneira com a qual o escravizado vinha menosprezado pro opressor, e aí ele ia mostrando os lugares aonde ele podia bater para machucar. Eu achei muito interessante também essa parte. Interessante. Isso eu não tinha pensado antes. Então, uma coisa assim que eu acho que é importante antes que acabe também é de falar assim um pouquinho sobre as representações das mulheres nas cantigas de capoeira, tá? Que assim, em geral, nas cantigas de capoeira, pelo menos, quero dizer, as mais tradicionais, quando eu falo tradicionais, são aquelas de domínio público, né? As mulheres, elas são representadas, por exemplo, como santas, por exemplo, como santas, quero dizer o seguinte, na figura, né, de mulheres santificadas, até mesmo nas cantigas. Santa Maria, Mãe de Deus, eu subi na igreja, eu me confessei, tá? E por aí vai. Eu quero dizer assim, que as mulheres, elas são representadas como se fossem, vamos dizer, entidades espirituais, né? E não como mulheres de carne e osso, como nós somos, né? Sim. Outra coisa é assim, a coisa da mulher ciumenta. E um monte de músicas de capoeira, né? Não aparece o homem ciumento, aparece a mulher ciumenta, né? Que, enfim, é aquela mulher que não deixa o marido ter relações afetivas, seja sexuais, com outras mulheres, né? Outra coisa também, as mulheres como as únicas responsáveis pelos seus filhos, quando sabemos que o filho é dos dois. Por exemplo, naquela cantiga lá, chora menino, menino chorou, cala a boca menino, o homem cantando, né? É porque não mamou, entendeu? A culpa é da mulher. Sim. Né? Tá certo que ele vai mamar, mas acontece que tem. Não tem. Como é que é? Não tem 3 coisas piores que sei lá se a palavra incomoda um cristão. Mulher ciumenta, não sei o que lá, e menino chorão. Entendeu? Uma então, casa gotejando. Isso. Casa gotejando, cavalo chotando, menino chorão e a mulher ciumenta. Então, entendeu? Então, não é nada interessante. O que é bacana é que de uns tempos para cá, tem mulheres, inclusive mestras, assim, fazendo músicas que trazem uma representação positiva para as mulheres, né? Eu digo isso assim, principalmente por causa das meninas que aprendem capoeira, né? Sim. Porque aí, né, elas vão ver, opa, mas eu posso, né? Por isso que eu digo que tanto as lives quanto que estão acontecendo hoje, as outras coisas que eu falei anteriormente, fazem parte desse processo de empoderamento feminino, né? Que eu acho que é muito importante. Maravilha, verdade, isso aí. Então. E aí nos conte como é que foi sim. as suas barreiras, as suas dificuldades quando começou a escrever, quando decidiu ser escritora. Como é que aconteceu esse processo? Então,
Uma coisa interessante, a começar lá, quando eu entrei no mestrado, lá da antropologia, a professora Lux Vidal, né, ela fazia parte da banca para selecionar, né, o projeto. Aí ela falou assim, mas não censurando, ela foi só por curiosidade. Ela falou, mas como você é uma judia húngara, assim, né, foi se interessar por estudar capoeira, né? Aí eu respondi para ela, professora, primeiro porque é verdade, primeiro porque eu sou capoeirista, né? Segundo, porque realmente eu acho, eu tenho eu fico muito intrigada com essa história, como já falei antes para vocês, né? Da capoeira carioca ser como era no século XIX. O centro histórico, o centro hegemônico da capoeira, e hoje a capoeira pura é considerada a capoeira da Bahia, né? Mas, por exemplo, o berimbau não se sabe exatamente. Um grande etnomusicólogo, Tiago de Oliveira Pinto, ele fala isso. Não se sabe exatamente em que momento o berimbau se associa à capoeira. E foi graças à capoeira que o instrumento berimbau sobreviveu até hoje, mas a gente não sabe, é duro a gente se conformar com o que a gente não sabe, mas a gente não sabe em que momento o berimbau se associa à capoeira. Porque se a gente observar as imagens de capoeira do século XIX, no Rio de Janeiro, não tem berimbau. Não tem berimbau. Você tem né, gente batendo palma, ou um tamborzinho, assim, que era uma coisa que devia levar rápido, né? E outra coisa também importante, o que hoje se chama de ginga, que é um termo que tem a ver mais com Salvador, com a Bahia, no Rio de Janeiro se chamava peneiração, por causa do café, né? Então aparece até lembra o Calixto Cordeiro, que é um grande caricaturista do começo do século XX, ele mostra dois capoeiras assim de rua, né? Muito elegantemente vestidos, mas ele chama assim, embaixo ele coloca a peneiração, né? Porque é um movimento que lembra a peneira do café, né? Da gin, exatamente. Do café. Então, por isso falei para ela, assim, não falei tudo isso, mas eu falei, não, porque eu gostaria de conhecer mais a capoeira carioca, porque acaba se inventando uma tradição. Na época eu nem falei isso, porque eu nem sabia desse conceito, mas quando eu falei lá na UERJ, lá que eu falei daquele mestre de capoeira Angola, eu falei que se inventou uma tradição da capoeira baiana, né? Ele não gostou, mas é verdade, porque é um conceito de um historiador, do Hobsbawm, né? Que ele fala assim, que as capoeiras, não, as tradições genuínas, elas não precisam ser constantemente afirmadas, né? Agora já uma tradição inventada, sim. Aí ele dá o exemplo lá daquela coisa lá da Escócia, de que os homens usam saia, né? Então ele fala, mas isso é uma tradição inventada. Os homens não usavam saia, né? Então foi isso que eu respondi, né, para ela. Depois então, como eu falei, como eu já tinha falado, né, por ser branca e tal, eu enfrentei resistências não no meio, não propriamente entre na roda de capoeira, mas mais assim, entre mestres de capoeira, porque, por exemplo, eu me considero branca, mas enquanto uma categoria social, não em termos assim de cor da pele, né? Mas alguns mestres, pelo menos 2 que eu me lembro assim, não viram com bons olhos o meu trabalho,
por esse fato, né? Então, foi uma dificuldade mesmo que eu enfrentei, pelo menos assim, que eu percebi, eu tenho certeza que eu não me enganei, né? Que eu estava sendo discriminada enquanto pesquisadora, estudiosa de capoeira, por esses 2 mestres, ambos mestiços, né? Por eu ser branca. E a questão do escrever, quando você senta para escrever, Disse isso. principalmente a primeira obra, qual foi a tua dificuldade? Eu lembro que eu olhava assim, uns livros na minha frente, do Florestan Fernandes. Eu falei, nunca vou conseguir escrever um livro na minha vida, né? Aí a minha orientadora, que foi a Paula Monteiro, ela falava assim, cada disciplina que você fizer no mestrado, você já vai encaminhando para ser um capítulo da sua dissertação. Porque aí, quando você for escrever a dissertação, aí você já tem, né, já é mais do que meio caminho andado. Então, foi isso que eu fiz, né? Conforme eu fazia as disciplinas, assim, aí eu já ia fazendo o negócio lá, o trabalho. Só que, marinheira de primeira viagem, eu esqueci de anotar as referências, aonde que eu tinha retirado, de que livro eu tinha retirado, tarará, tarará. Então, na hora que eu fui fazer a dissertação, e também adianto aqui que eu tive 5 anos de bolsa naquela época do CNPq para poder escrever a dissertação, né? E aí, então, ajudou muitíssimo. A única trabalheira que eu tive é que eu tive que buscar as referências em todos os livros que eu tinha pesquisado. Já no doutorado eu já era mais esperta e aí foi mais fácil de eu fazer, né? Mas aí com isso eu consegui escrever o livro, daí eu olhei, até que é possível. Foi assim. O segundo já foi mais fácil depois, ou tu ainda teve um pouco de... Não, do doutorado eu não publiquei. Ficou muito aquém, sabe, do mestrado, porque sim, na época eu já não estava dando mais aula na Unimep, e eu trabalhava na editora, como editora assistente de história, lá na editora FTD, em São Paulo. Então foi a única vez que eu ganhei tanto dinheiro e consegui comprar um carro zero. Não, é verdade, porque lá a editora paga bem. Mas aí eu fiquei acho que eu fiquei uns 2 anos lá, e daí eu pedi demissão, porque assim, você faz uma coleção, eu fiz, acho que eu editei 3 coleções didáticas de história, de ensino fundamental e médio, mas depois é sempre a mesma coisa, e você, principalmente, você não cria, né? Nada assim, de novo. Daí eu voltei a dar aula. Foi quando eu vim para Piracicaba e voltei a dar aula. Prestei o concurso no estado. Foi isso. Legal. E uma coisa que me chamou a atenção, já partindo daí para você falar algumas coisas que vieram de bom depois das obras prontas, eu achei muito interessante que você falou no início da entrevista que recém agora que começou a cair a ficha para você, que você é uma figura pública. É verdade. Não, isso me trouxe alegrias e problemas, né? É verdade. Não, alegria porque eu vejo meu trabalho ser reconhecido. Até Fred Abreu, primeira vez, assim, que o Liberato falou para mim, que a primeira vez que ele ouviu falar sobre o meu trabalho, e aí acho que ele leu, ele falou assim, tem uma moça lá em São Paulo falando umas coisas interessantes sobre capoeira, aquele jeito dele, né? Então, assim, ele reconheceu lá, mas muita gente reconheceu depois, e mesmo que seja assim, é muito importante, assim, você se sente muito valorizada,
profissionalmente falando, né? Depois também me chamarem para fazer essas lives. Não sei, não quero me gabar, mas acho que umas 5 ou 6 lives assim que eu participei e também tem convite para participar. Enfim, isso também é uma coisa que eu acho importante. Nem falo só em termos meus, mas assim, para o empoderamento feminino na capoeira. Entende? Acho que isso é muito legal. Eu falei que também causou mal-estar, porque eu inadvertidamente, depois eu até me retratei, né? Eu assinei um manifesto daquele coletivo Marias Felipas, né? Que era sobre o abuso sexual de um mestre de capoeira, bastante conhecido, né? Sim. E quando eu assinei, eu não... Acho que eu li muito rápido, assim, e eu não vi o verdadeiro conteúdo, né, do manifesto. Depois, uma mestra e um mestre, assim, me alertaram, e também um pesquisador falou, nossa, você viu o que leu de cabo a rabo o manifesto? Daí eu fui ler, daí eu vi que eu discordava, né? E aí eu pedi para pessoa responsável por isso, né? Sim. No dia seguinte eu fiz isso. Eu pedi para retirar o meu nome. Aí essa pessoa falou, pedi 2 vezes no dia seguinte. Aí ela falou, agora está correndo o mundo, agora não dá mais tempo. Aí uma mestra que é muito minha amiga, que eu falei isso para ela no mesmo dia, aí ela falou, mas imagina, isso está em aberto ainda. Ela pode retirar na hora que ela quiser, porque ela tinha dito que não dava para retirar, porque ela não sabia fazer isso, que ia pedir, enfim, não fez. Aí eu me retratei, foi aí que eu me retratei no Facebook, né? E expliquei que eu tinha... Tudo isso que eu estou falando aqui para vocês, claro, né? Que eu tinha pedido 2 vezes, que não tinha... Sido atendida. Que uma mestra me falou, que ainda estava em aberto, né? E aí, então, foi uma coisa muito desagradável. Por isso que eu falo que eu percebi que esse foi um lado negativo aí, que eu percebi que aí eu sou uma figura pública, vamos dizer assim, né? Eu não posso mais, vamos dizer, ler rápido as coisas, como foi esse caso, foi, né? Isso que aconteceu, Foi isso. Mas que legal. Letícia, nós vamos já encerrar 1h30, e no final a gente nem ia ir 1h30. Pois você falou que era até às 11. O mestre Dunga fez uma pergunta aqui, Uhum. Porém, eu vou pedir para ele desculpa por ele ser mais velho do que eu, né? Mais experiente, não mais velho. Isso. Porque essa pergunta você respondeu já na entrevista que você fez conosco na Identidade do Capoeira. Então eu vou deixar também para os nossos amigos que estão assistindo, que eles também assistam a tua entrevista. Legal. No canal da Identidade do Capoeira, para ter acesso às 2 falas da nossa querida Letícia Vidori. Bacana. Mais uma vez, muito obrigado pela tua gentileza, pela tua humildade, pelo teu carinho com a gente. Obrigado por ter feito a ponte também com o professor e doutor Antônio Liberac. Foi muito legal a entrevista dele. Bacana. E aí, para encerrar, vou convidar a todos, inclusive a nossa amiga Letícia. Carlos Eugênio. Para o dia e amanhã, exato, muito bem lembrado, Letícia. Muito bem lembrado. Sou fã. Amanhã, isso, amanhã na Identidade do Capoeira, às 15 horas, pelo Facebook, página na Identidade do Capoeira. Às 15 horas, entrevista com Carlos Eugênio Líbano. Vai ser uma entrevista que vai se estender também, com certeza. Com certeza.
Na parte da noite, nós temos a entrevista às 21 horas com o nosso querido mestre Jogo de Dentro. Ah, beleza. Então, vão ser 2 entrevistas maravilhosas amanhã. Mas quero convidar em especial todo mundo para esse dia aqui, dia 22 de julho agora, a partir das 20 horas, eu e o mestre Dunga estaremos comemorando com grande satisfação a marca de 100 programas, são 100 entrevistas já, de muito sucesso, um projeto que começou apenas como um bate-papo, um passatempo, acabou se tornando um programa sempre esperado todas as noites, não só pelo mundo da capoeira, mas também pelos nossos amigos. Estamos atingindo 65 países e não posso deixar também de falar desse maravilhoso apoio e parceria que é o Prêmio Berimbau de Ouro Salvador, Bahia, idealizado pelo mestre Máximo. Então, convidar a todos que estão nos assistindo agora, que nos assistam dia 22, deixe na sua agenda marcado para participar dessa festa conosco. Letícia, você também está convidada, já agenda. Já anotei. Isso, que no dia nós vamos estar enviando o link da entrevista para você também, para você participar junto conosco. Maior prazer. Okay? Muito obrigado e até mais. Agradeço. Abraços. Outro.